Quando a Coreia do Norte aparece nas manchetes internacionais, quase sempre está relacionada a demonstrações militares, lançamentos de mísseis ou imponentes desfiles patrióticos. Raramente se ouve falar de iniciativas voltadas ao desenvolvimento de infraestrutura. No entanto, em 2023, o país surpreendeu ao anunciar oficialmente a inauguração de um ambicioso sistema de irrigação capaz de transportar grandes volumes de água destinados à agricultura. Diante de uma realidade marcada pela escassez de alimentos e pelas secas frequentes que castigam a região, essa nova rede de canais e túneis surge como uma tentativa de aliviar, ao menos em parte, os efeitos dessas dificuldades. Ainda assim, mesmo com a promessa de melhorar o abastecimento de água e, consequentemente, a produção agrícola, a população continua enfrentando sérios desafios, especialmente por já se mostrar descontente com a distribuição atual de recursos hídricos. Trata-se, portanto, de um projeto polêmico que exige uma análise mais profunda para compreendermos o que realmente está acontecendo no extremo norte da Península Coreana. O país enfrenta sérias dificuldades para suprir adequadamente as demandas alimentares de sua população e, para agravar ainda mais a situação, convive com secas persistentes e devastadoras. Nem é preciso recorrer muito ao passado para encontrar exemplos concretos. Basta observar a série de crises hídricas que vem assolando a Coreia do Norte desde a metade da década de 2010. No ano de 2017, a Organização das Nações Unidas, alarmada com o iminente risco de uma desnutrição em larga escala e outros problemas associados, destinou um montante de 6,3 milhões de dólares em ajuda humanitária para mitigar a escassez de alimentos essenciais, como arroz, milho, batatas e outros produtos básicos. Naquele momento, o país enfrentava a pior seca registrada desde o ano de 2001. Segundo estimativas do próprio órgão internacional, a redução das chuvas fez com que a produção agrícola despencasse em cerca de 1/3 em comparação ao mesmo período do ano anterior. 2 anos depois, em 2019, novos relatos indicavam que a Coreia do Norte estava passando pela sua seca mais severa em 37 anos, deixando aproximadamente 10 milhões de pessoas em situação de extrema necessidade alimentar. Imagine indivíduos que já viviam com porções mínimas de comida tentando sobreviver com apenas 280 gramas de alimento por dia. A causa permanecia a mesma: a ausência quase total de chuvas. De acordo com a agência estatal de notícias norte-coreana, nos primeiros 5 meses daquele ano, o volume de precipitação não passou de 5 centímetros, o menor índice desde 1982. E o cenário já vinha se deteriorando desde o ano anterior, 2018, que havia registrado a pior colheita desde 2008. Imagine estar em sua rotina habitual, trabalhando em um escritório ou operando em uma linha de montagem, e de repente ser convocado para largar tudo e ir cavar a terra nos campos. Pode parecer absurdo, a menos que você viva na Coreia do Norte. Foi exatamente esse o cenário que se desenhou em 2022, quando o regime convocou a população em massa para combater uma seca severa, alimentando o temor crescente de uma crise alimentar prolongada. A mobilização foi desencadeada por dados alarmantes da Agência Meteorológica Nacional, que registrou uma temperatura média em abril daquele ano 2,3 graus Celsius acima do normal. Além disso, os níveis de chuva em todo o território norte-coreano estavam reduzidos a apenas 44% da média histórica. O mais preocupante? Mesmo antes dessas mudanças climáticas extremas, o Programa Mundial de Alimentos já estimava que mais de 40% dos 26 milhões de habitantes do país viviam em estado de subnutrição e dependiam de ajuda humanitária para sobreviver. E o cenário só piorou. Em 2023, novos relatos indicaram que, com exceção de apenas 2 províncias, todo o país foi novamente castigado pela seca, considerada severa ou de alta intensidade. A situação se tornou tão crítica que, pela primeira vez no século XXI, o governo norte-coreano foi forçado a interromper o fornecimento de arroz, até mesmo para um de seus grupos mais prioritários, os militares. Não havia alternativa. Estimativas apontavam para uma escassez de alimentos em torno de 860 mil toneladas, o suficiente apenas para sustentar a população por 2 a 3 meses.
Para enfrentar os desafios provocados pela seca e a consequente escassez de alimentos, a Coreia do Norte iniciou, no ano de 2012, um extenso projeto de infraestrutura hídrica que foi concluído apenas em 2020. Esse projeto resultou no maior sistema de irrigação por gravidade do país, cobrindo uma área superior a 100 mil hectares e sendo capaz de abastecer com água uma vasta extensão de terras agrícolas. Segundo a imprensa estatal norte-coreana, essa obra monumental foi um passo crucial na luta contra a insegurança alimentar. A construção foi realizada na província de Hwanghae do Sul, uma região ideal para o desenvolvimento agrícola. É possível perceber que, entre cadeias montanhosas, existem amplas planícies com solo fértil, terras que o país já vinha utilizando para a agricultura há muitos anos. Com a chegada do novo sistema de irrigação, essas áreas cultiváveis foram significativamente ampliadas. Hoje, praticamente todo o pedaço de terra disponível na província está sendo utilizado para o cultivo de culturas agrícolas essenciais. Ainda assim, relatos sobre a persistente escassez de alimentos causados por secas recentes voltaram a surgir já nesta nova década. E como a grande rede de irrigação foi concluída em 2020, é provável que, embora significativa, não tenha sido suficiente para resolver o problema de forma definitiva. Diante disso, ficou clara a necessidade de novas iniciativas, e em 2023, o mundo voltou os olhos para a Coreia do Norte ao ver que o país decidira agir com urgência para melhorar a situação. Foi então que as autoridades norte-coreanas anunciaram a conclusão de mais um importante projeto de irrigação, desta vez com o foco em aumentar a fertilidade das terras localizadas próximas a Sohung, abrangendo os condados de Hanggu e Yeoan, situados na província de Hwanghae do Norte. A região dispunha de grandes áreas aptas para o cultivo, mas a escassez de água ainda era um obstáculo a ser vencido. A presença do rio Hanggu nas proximidades era um alívio, porém ele já estava parcialmente represado, com parte significativa de seu fluxo desviada para outras finalidades. Mesmo diante desse cenário, o governo não recuou. Aproximadamente 1,6 km abaixo da barragem existente, foi construída uma nova represa. Essa segunda estrutura teve como objetivo intensificar o desvio do fluxo de água para uso agrícola, redirecionando esse recurso vital para regiões com vasta disponibilidade de terra fértil, ideais para o cultivo de arroz e diversas outras culturas alimentares. Segundo os relatos divulgados sobre a conclusão da obra, sua construção exigiu a remoção e o descarte de mais de 4 milhões de metros cúbicos de pedra e solo. Além disso, foram utilizados 113 mil metros cúbicos de concreto na edificação de mais de 20 túneis, 500 estruturas hidráulicas e uma extensa rede de tubulações de irrigação. Tudo isso representou um enorme desafio logístico e financeiro, especialmente para um país com recursos limitados como a Coreia do Norte. Ainda assim, garantir vastas áreas de terra produtiva é, nas atuais circunstâncias, uma necessidade estratégica vital para a sobrevivência do país. Ainda é incerto o quão eficaz será todo esse esforço, já que o projeto foi concluído apenas recentemente. No entanto, uma coisa já pode ser dita com certeza. Embora a população possa passar a receber uma quantidade maior de alimentos, acabará perdendo algo infinitamente mais valioso: a água. Você sabe bem o que significa restringir o fornecimento hídrico à população, especialmente em períodos de estiagem. Nesses momentos, a sede deixa de ser apenas um desconforto e se torna uma realidade angustiante. Mas afinal, de onde vem a água potável utilizada pela população? Das mesmas fontes que abastecem a agricultura: reservatórios artificiais, rios e lagos. Apesar de ser tratada antes de chegar às casas, a origem do recurso é a mesma, tanto para o consumo humano quanto para o uso agrícola. Segundo um especialista do Instituto Sul-Coreano de Segurança e Estratégia, imagens de satélite analisadas em 2023 revelaram que, devido à seca, os níveis de água em 12 reservatórios espalhados pelo país estavam drasticamente mais baixos do que no ano anterior. Um exemplo emblemático é o reservatório de Hansong, situado na província de Gangwon, que, de acordo com as imagens, aparentava ter perdido quase metade de sua capacidade em comparação com 2022. Contudo, a realidade era ainda mais alarmante. Em 2023, o reservatório operava com 62% a menos de água em relação ao ano anterior. Conseguem imaginar o tamanho do impacto para a população se, em plena seca, o já escasso volume de água disponível for ainda mais redirecionado para o setor agrícola?
Os moradores da província enfrentarão sérias dificuldades e terão que buscar alternativas, como recorrer ao mercado negro. Sim, isso acontece. Na Coreia do Norte, em determinados momentos, essa tem sido uma prática recorrente. Se algumas pessoas têm acesso à água e outras não, por que o primeiro grupo não lucraria vendendo esse bem tão essencial? Foi exatamente esse cenário que se desenhou em 2023, na província de Pyongan do Norte. Moradores passaram a encher grandes recipientes, andar longas distâncias até fontes naturais, retornar e revender essa água a preços exorbitantes para os que não tinham outra opção. O processo se repetia incansavelmente. De fato, mesmo durante a estiagem, as pessoas conseguiam acesso à água, o que, em certa medida, é positivo. Contudo, a existência de um mercado paralelo significa a ausência de controle sanitário, o que compromete a qualidade do líquido consumido. E nesse contexto, o risco de doenças transmitidas pela água aumenta consideravelmente. Num país onde a escassez de água já representa um desafio significativo para a população, a situação torna-se ainda mais preocupante. Segundo dados de 2017, metade das escolas e unidades de saúde, além de 38% dos jardins de infância na Coreia do Norte, não contam com acesso adequado a serviços de água potável e saneamento. As estruturas disponíveis são majoritariamente sistemas instalados durante as décadas de 1970 e 1980, que sem investimentos regulares em manutenção ou renovação, acabam se degradando até se tornarem inutilizáveis, permanecendo assim por tempo indeterminado. Um levantamento essencial para compreender esse cenário foi realizado em parceria entre o Ministério de Gestão Urbana e o Escritório Central de Estatísticas. O relatório resultante, que abrange o período de 2013 a 2014, destacou a baixa capacidade de resiliência dos sistemas norte-coreanos de abastecimento de água por meio de bombeamento. O país, além de todos os seus desafios, também enfrenta graves inundações, o que agrava ainda mais a já crítica situação hídrica. Esse episódio em particular aconteceu recentemente, no ano de 2024, quando o tufão Gaime passou pela região, deixando um rastro de destruição por onde passou, atingindo o leste da China, Taiwan, Filipinas e, por fim, a Coreia do Norte. Em um intervalo curtíssimo de tempo, uma quantidade impressionante de chuva caiu sobre o país, provocando enchentes devastadoras na província de Pyongan do Norte. As águas tomaram conta de tudo de maneira tão intensa que cerca de 5.000 pessoas ficaram completamente isoladas. Relatos não confirmados sugerem que entre 1.000 e 1.500 pessoas podem ter morrido ou desaparecido. Aproximadamente 4.100 casas foram inundadas, assim como 3.000 hectares de plantações e diversos prédios, estradas e ferrovias. Em um lugar onde a escassez de água já era um drama cotidiano, a água, de repente, passou a ser vista quase como um tesouro, ainda que em excesso e da pior forma possível. Embora caminhões de bombeiros tenham sido enviados e a distribuição de água potável tenha começado, testemunhas afirmam que a resposta foi insuficiente. Um sinal claro disso foi o aumento do número de pessoas recorrendo à coleta de água da chuva. Outro indicativo da gravidade do problema foi o surgimento de vendedores de água que chegaram com seus tonéis e começaram a vender água potável a quem tivesse dinheiro para pagar. Situação semelhante ocorreu em 2016, quando o tufão Lion Rock atingiu o território norte-coreano. O rio Tumen, que corre nas proximidades da fronteira com a China e a Rússia, transbordou de maneira alarmante. À primeira vista, o cenário poderia não parecer tão trágico, mas as palavras de um representante das Nações Unidas que atuava no país na época não deixaram dúvidas. Ele descreveu o desastre como algo além de qualquer experiência prévia das autoridades locais. A própria mídia estatal norte-coreana confirmou que a região Nordeste havia enfrentado o maior volume de chuva desde o ano de 1945. O impacto foi catastrófico. Dezenas de milhares de construções foram arrasadas, deixando inúmeras famílias desabrigadas e em situação de extrema vulnerabilidade. As inundações não são mencionadas aqui por acaso. Falamos sobre elas para ilustrar com clareza o impacto profundo que exercem sobre a já frágil infraestrutura hídrica da Coreia do Norte.
É verdade que, hoje em dia, observamos um projeto sendo desenvolvido com a promessa de beneficiar o país. Porém, esse mesmo projeto pode acarretar efeitos negativos para muitos de seus habitantes. Ainda assim, há outro empreendimento que se destaca como um verdadeiro marco para a nação norte-coreana. Na década de 1980, a Coreia do Norte era um estado ainda jovem, empenhado em impulsionar sua economia e ampliar sua presença no cenário internacional. Uma estratégia eficaz para alcançar esse objetivo era por meio da realização de megaprojetos. Afinal, obras grandiosas chamam atenção. Que país vizinho ou distante deixaria de notar construções colossais? Além do apelo visual, megaprojetos costumam trazer benefícios econômicos diretos ou indiretos para as regiões onde são implementados, fortalecendo, por consequência, toda a estrutura nacional. Um exemplo crucial está ligado ao rio Taedong, que corta a província de Hwanghae do Sul. Esse rio nasce nas montanhas Hangrin, no coração do país, atravessa a capital Pyongyang e segue seu curso até desaguar no mar, a cerca de 40 quilômetros ao sudoeste da cidade, nas proximidades de Nampo. É, sem dúvida, uma artéria vital, frequentemente descrita como a linha da vida da capital. No entanto, o rio traz consigo desafios significativos. Sua foz ampla dificultava o transporte e o comércio entre as províncias de Hwanghae do Norte e Pyongan do Sul. E por desaguar no oceano, o Taedong sofria influência das marés em sua extremidade, prejudicando consideravelmente as terras agrícolas ao redor. Como se não bastasse, o fluxo irregular causado pelas marés atrapalhava severamente a navegação. Em um país onde o rio serve como via essencial até a capital, tais obstáculos são problemáticos, para dizer o mínimo. Diante disso, os norte-coreanos conceberam um plano ambicioso: erguer a barragem de Nampo. Um empreendimento que só poderia sair do papel em uma economia rigidamente centralizada. Em qualquer outro lugar, um projeto dessa magnitude passaria por incontáveis aprovações e discussões técnicas. Mas estamos falando da Coreia do Norte, onde, havendo recursos disponíveis, nenhuma autoridade ousaria barrar a execução de um plano tão grandioso. Apesar de todos os desafios, a construção da barragem foi finalizada em 1986. Um feito ainda mais impressionante quando se considera que a obra, uma imensa estrutura com 8 quilômetros de extensão, exigindo o despejo colossal de recursos diretamente nas águas, foi concluída em apenas 5 anos. Realizar tal empreitada em tão pouco tempo seria extremamente difícil nos dias de hoje, ainda mais considerando que, na época, a Coreia do Norte provavelmente não possuía o nível de desenvolvimento tecnológico que tem atualmente. Com o tempo, a barragem transformou-se em um poderoso símbolo do orgulho nacional norte-coreano. A cidade de Nampo passou a figurar em cédulas de dinheiro e a servir de cenário recorrente em transmissões da imprensa estatal. A grandiosidade da estrutura também chamou a atenção de outros países, despertando a curiosidade internacional diante de uma façanha tão impressionante vinda de uma nação economicamente limitada. Em 1994, o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter chegou a visitar a Coreia do Norte e, em especial, a famosa barragem. Em resumo, o desejo de projetar influência no cenário mundial pode, nesse caso, ser considerado atingido. Esse fascínio externo é bastante compreensível. Como mencionado, a barragem possui 8 quilômetros de comprimento, uma extensão que, embora não represente um recorde mundial, continua a impressionar até hoje. A título de comparação, a imponente barragem das Três Gargantas, construída quase 2 décadas depois na vizinha China, mede apenas 2,3 quilômetros, sendo, portanto, 4 vezes mais curta. Além disso, a estrutura de Nampo é equipada com 36 vertedouros, ativados durante a estação das chuvas, além de 3 eclusas destinadas ao tráfego de embarcações e 3 passagens especiais para peixes. Em outras palavras, embora imponha controle sobre o fluxo, a barragem ainda permite a passagem de água, navios e vida aquática.